iniciativa das grandes empresas que vinham se instalar aqui. Então isso fez com que as nossas cidades já partam de um passivo urbano terrível. Quer dizer, nós estamos falando de cidades que acumulam, vamos dizer, um passivo em termos por exemplo, de desequilíbrio social, de segregação, de população deixada à própria sorte, de falta de saneamento, que são absolutamente incompatíveis com o nosso grau de crescimento. Se o negócio falar que a gente é a quarta economia do mundo, é um negócio para morrer de rir. Se a gente tem uma cidade que nem Guarulhos, que tem mais de 1 milhão de habitantes e tem 60% sem saneamento. Ou então, sei lá, tem uma cidade lá no sul, outro dia que eu fui dar uma palestra, como é que era? Esqueci, mas que tinha 85% da cidade sem saneamento. Nós não podemos ser a quarta economia do mundo, somos numericamente, economicamente falando, mas não é compatível, não é um país desenvolvido desse jeito, né? Então, isso faz com que o enfrentamento da questão urbana, para nós, é um enfrentamento muito mais complexo do que poderia ser. Bom, qual é a segunda peculiaridade? Na verdade são 3. A segunda peculiaridade é que o nosso Estado no Brasil, isso por N razões, o Raimundo Fauro chamou de Estado patrimonialista, o Chico de Oliveira chama de Estado do subdesenvolvimento, mas enfim, o Estado no Brasil ele não é um Estado que trabalha historicamente pelo bem-estar social. O bem-estar social, o público no Brasil nunca foi público. Se o público no Brasil fosse público, uma ponte que custou 150 milhões de dólares, ela deixaria passar ônibus público. No Brasil não é o público, não é o Brasil, o público é uma parte, é aquela elite que sempre dominou o Estado como instrumento para favorecer os seus interesses particulares. Tanto é por isso que é um Estado patrimonialista, como o Fauro falou. Né? Quer dizer, é um Estado que se estabelece como um instrumento a favor dos interesses de determinadas elites. Então, isso é muito importante para a gente entender, por exemplo, o quê? Vou dar um exemplo claríssimo, que já resume tudo, né, dessa segunda peculiaridade. Você tem, por exemplo, em São Paulo, 70% das viagens diárias são feitas a pé, de metrô ou de ônibus. 70%. E 30% são feitas de automóvel. Mas na hora de investir 1 bilhão e 200 milhões em mobilidade urbana, você vai lá fazer 3 vias na Marginal, quando todos os especialistas falaram tem uma demanda represada, não vai durar 2 meses, vai estar pior do que era antes, que é o que está acontecendo agora. A Marginal já está bem pior do que era antes de fazer as vias. Não vai durar 3 meses. Mas a lógica patrimonialista, que se associa a uma lógica eleitoreira permanente, que eu sempre fazer as coisas como primeiro objetivo, ter o retorno eleitoral enganando a população, pelo apelo perverso e absolutamente enganoso de que é importante eu melhorar o carro, eu vou ter um investimento para aqueles 30% que usam o carro e os 70% que usam os outros meios. Então essa é exatamente a segunda peculiaridade, é que o Estado no Brasil, tradicionalmente, ele desde sempre ele trabalha para favorecer as elites. Então, até mesmo o zoneamento, sabe bem disso? Luiz, aqui o zoneamento, por exemplo, ele é um instrumento que, claro, dentro do setor da cidade, que era o setor das classes mais abastadas, ele criou ali uma regulação, Z1 e tal. Agora, vejam bem, é nesse setor da cidade aqui, que nós não temos favelas, temos menos de 10% de população negra e menos de 10% de população considerada pobre, em que nós temos mais de 60% da área coberta pelas antigas Z1s e atualmente áreas exclusivamente residenciais, em que o lote tem que ter no mínimo 250 metros quadrados, ou seja, você exclui absolutamente a possibilidade de você ter uma democratização da cidade.